Você sabe quando usar esse ou este, nisso ou nisto? É mais um daqueles casos em que não tem mistério. Existem 4 situações em que você pode ficar com essa dúvida. E a gente vai ver agora como aprender e como usar corretamente. A primeira situação se refere a lugar, proximidade. Se eu falo nos óculos que eu estou usando, eu digo estes óculos. Se eu falo nos óculos que alguma pessoa ao meu lado está utilizando, eu olho para ela e digo esses óculos. Super fácil, né? O segundo ponto, e esse tem aparecido muitos problemas, em relação a tempo. Se eu falo neste dia, este dia, nesta semana, este mês, significa o mês atual, a semana atual, o dia atual, hoje. Então, num texto, se eu estou falando de algum evento que já aconteceu, dizendo que a empresa fez uma palestra, eu volto a me referir àquele evento, ao dia em que aconteceu aquela palestra, eu digo, nesse dia, ou seja, no dia em que aconteceu a palestra, serve para passado e para futuro. Se eu digo que a empresa vai promover um encontro, eu digo que nesse dia as pessoas devem chegar cedo. Nesse dia, no dia do encontro. Se eu digo neste dia, eu estou dizendo hoje. O segundo caso é onde a gente percebe a maior quantidade de erros. E ele se refere à coesão textual. Calma lá de novo, que eu estou sempre aqui para te ajudar. A gente está falando no texto sobre algum assunto e a gente volta a esse assunto ou a essa palavra. Eu digo que houve um problema entre os vizinhos. Se eu volto a me referir a esse problema, eu vou usar sempre com 2 S's. Essa situação, estou me referindo àquilo que já foi dito no texto. Eu falo que houve uma desavença. Essa briga acabou na delegacia, porque eu já citei a briga. Então, sempre que eu me referir a alguma coisa que já apareceu no texto, eu uso isso, esse, essa, nesse, nisso, nessa. Eu só vou utilizar isto, este, nesta, quando eu for anunciar alguma coisa que ainda não apareceu no texto. Por exemplo, as diretrizes da nossa empresa são estas. E aí eu digo as diretrizes da empresa. Então, quando eu uso com 2 S's, esse, essa, nisso, nessa, eu retomo algo que já apareceu no texto antes. Quando eu uso com ST, isto, esta, nisto, eu anuncio algo que vai aparecer. Super simples, né? E o último caso vai acontecer quando eu estou falando de 2 ou mais pessoas no texto. E a última citada, quando eu for me referir a ela, então eu vou utilizar este ou esta. Por exemplo, o delegado prendeu Pedro e Paulo. Este, Paulo, pelo crime de furto. Aquele, pelo crime de peculato. Beleza? Ficou claro? Então, segue a gente para continuar recebendo essas dicas e não ter mais nenhuma dúvida na hora de escrever. Um abraço e até mais.